pessoal, estou passando aqui para dar uma dica importantíssima para cada um de vocês fazer uma exegese de um texto. Talvez você é pregador, dá aula de escola bíblica dominical e fica com alguns questionamentos na hora de preparar a sua aula. E você fica a se perguntar, mas é muito difícil fazer uma exegese, compreender a hermenêutica. Se você utilizar dessas perguntas marotas ou as perguntas do jornalismo, isso pode facilitar e muito a sua vida. Talvez você não compreenda o hebraico, o grego, mas se você responder essas perguntas jornalísticas aqui, isso pode te ajudar e muito. Vamos ao exemplo. Vamos lá. Vamos expor a carta aos Hebreus. Eu quero fazer uma apresentação, eu quero pregar sobre a fé, Hebreus 11, exemplo. Então vamos tomar por base a carta aos Hebreus. A primeira pergunta é o quê? O que é a carta aos Hebreus que eu vou expor? A segunda pergunta é quem, ou seja, quem é o autor desta carta? Quem escreveu aos Hebreus? Então nós temos aqui esta pergunta e o autor da carta aos Hebreus é um autor desconhecido. Sim, ele não se apresenta no começo, nem no meio e nem no fim desta carta. Há algumas especulações dizendo que essa carta foi escrita por Paulo, outros pensam que foi escrita por Timóteo, por Apolo ou até por uma mulher, a Prisca ou Priscila, a Priscila, esposa de Áquila. Sim, mas são tudo especulações. Quem escreveu? Não temos definitivamente a resposta de quem escreveu. Parece ser Paulo. Por que parece? Porque nós encontramos na carta aos Hebreus algumas palavras que encontradas também nas outras cartas de Paulo. Nós temos também uma familiaridade com Timóteo. Esse escritor tem uma familiaridade com Timóteo porque ele expõe que Timóteo havia sido liberto da prisão. E as últimas palavras também falam sobre a graça e a paz também, que são palavras que nós encontramos nas cartas de Paulo, mas não podemos afirmar, porque onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Então, a terceira pergunta é quando foi escrito? Isso é importante, saber quando foi escrito. Então, nós temos algumas evidências. A maior das evidências, ou principal, é 65 depois de Cristo. Sim, 65 depois do nascimento. Não da morte, nascimento de Cristo. Então dá aproximadamente 30 e poucos anos depois da morte de Cristo. Por que 65 depois de Cristo? Porque o templo em Jerusalém ainda está de pé. O motivo, já vamos adiantar um pouco, o motivo para a escrita desta carta é porque alguns crentes estavam querendo voltar às práticas da lei. Então, sendo assim, o templo em Jerusalém ainda estava de pé e em pleno funcionamento, com sacrifícios, sacerdotes. Por isso que os cristãos queriam voltar para essa prática. Então a data é aproximadamente, ou a pergunta quando é aproximadamente 65 depois de Cristo. E onde? Esta aqui é uma pergunta essencial também. Onde o autor estava quando escreveu a carta? Provavelmente na Itália, porque ele diz, os que estão aqui na Itália mandam saudações também. Poderia estar na Itália, em Roma, ou em algum outro lugar e mencionou os italianos, ok? E quem? Os receptores, onde eles estavam? Provavelmente em Jerusalém. Eram aqueles que queriam voltar para a prática da lei. Então eles moravam, habitavam, estavam em Jerusalém. A penúltima pergunta, como, é também de suma importância. Como? Como eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo sob pressão. Por isso que eles queriam voltar para as práticas da lei. Então, saiba que esta informação da prática da lei, de voltar aos costumes, ela perpassa, ela está envolta em toda a carta. E por último, por que foi escrito esta carta? Para animar e também para mostrar a superioridade de Jesus, que nós devemos depositar a nossa fé não nos sacrifícios
feito por animais, não na liderança de Moisés, porque o escritor aos Hebreus fala que Cristo é superior à liderança de Moisés, porque Moisés foi apenas uma pessoa que levava, que intercedia, um mediador entre o povo judeu e Deus. Jesus não, ele foi o pleno mediador entre toda a humanidade e Deus, entre Deus e também a humanidade. Jesus é maior do que os anjos também, aos Hebreus fala isso. Ele é maior do que qualquer sacerdote, do que qualquer um, maior do que Arão e sua família. E este Cristo, ele vale a pena darmos a nossa vida em prol dessa fé, na fé de Jesus Cristo. Então, respondendo essas perguntas aqui, você consegue extrair muitas informações do texto e expô-lo, fazendo com que as pessoas possam compreender. Talvez você não vá falar em nenhuma palavra no grego, nenhuma palavra no latim, nenhuma palavra no hebraico também, que Hebreus está muito ligado ao Antigo Testamento por causa das práticas, mas você vai fazer com que as pessoas compreendam de fato o significado, o objetivo, o propósito e saber que Hebreus é o antídoto para o desânimo, que Hebreus é uma carta que nos ajuda a sair do desânimo e voltarmos a depositar a nossa fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Espero ter ajudado você. Se gostou, curta, comente e também não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Fazendo assim, nosso canal vai alcançar mais vidas e vai abençoar mais pessoas. Deus abençoe.